E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vem comigo e vamos firme e forte aí continuar estudando a parte que fala da administração indireta dos entes em espécie. Olha só, quando a gente fala da administração indireta, quem que nós temos mesmo? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. As autarquias a gente já estudou. Sabemos que são aquelas pessoas jurídicas de direito público criadas diretamente por lei. Vamos dar uma olhadinha então agora nas fundações públicas. Olha só, as fundações públicas também podem ser chamadas de fundações governamentais. É um sinônimo, tá? Falou para você fundação pública, fundação governamental, é a mesma coisa. Primeira característica, as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado. E ponto final. Então, em prova, quando falar para você da fundação pública, é uma pessoa jurídica de direito privado. Contudo, admite-se a criação de uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Pode? Pode. É meio esquisito, mas pode. É tipo assim, tentaram criar uma fundação, mas acabaram criando uma autarquia. Então, as fundações públicas com personalidade de direito público, na verdade, são espécies de autarquia. E as autarquias, a lei irá criar. Elas são criadas por lei. Então, cuidado, hein? Quando a gente fala de fundação pública, qual que é a regra? Direito privado. Mas pode ser criada com personalidade de direito público? Pode. Mas é uma espécie de autarquia. Professor, e para a prova, como que eu faço? Depende. Se a prova falar para você que é de direito público, tá errado. Que é de direito público ou privado? Tá errado, que ela é de direito privado. Para ela narrar isso aqui para você, das duas, uma. Ou ela vai falar que admite-se a criação com direito público, ou ela vai exemplificar. Ela fala assim, as fundações de direito público, ela não está falando de todas, está falando apenas das de direito público. E é muito fácil. Se falar então de fundação pública de direito público, leia-se o quê? Autarquias. Segue as regras de autarquias. São as chamadas autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Também conhecemos como fundações travestis. Por que fundação travesti? Ah, você acha que é uma coisa é outra. Você acha que a fundação é uma fundação? Não, não é uma fundação não. É uma autarquia. E tem diferença? Lógico que tem diferença. Pode ser uma diferença menor, uma diferença maior, mas tem uma diferença muito importante. Então, cuidado aí com as fundações de direito público. Aí não vai me pôr numa redação, né? No Brasil, as fundações travestis, que maravilha, né? Lógico que não, né? O apelido, o nome certo disso aqui é autarquia fundacional ou fundação autárquica. Lá na parte que fala das autarquias, lembra que tem as espécies? E eu mandei anotar? Autarquia fundacional, fundação autárquica, anota aí. Fundação pública de direito público? São essas pessoas aqui. Muito bem, depois vamos treinar um pouquinho, hein? Mas cuidado, a regra é direito privado, excepcionalmente direito público, espécie de autarquia. Show! Dando sequência, a criação, como que nascem as fundações públicas? As fundações públicas, elas são autorizadas por lei. Elas não são criadas por lei igual uma autarquia. A lei meramente autoriza. Para que elas existam, nós precisamos de um outro ato, que é o seu registro. Então, a aquisição da personalidade jurídica, o nascimento de uma fundação pública é em cartório. Cuidado que a autarquia, a lei cria, adquire personalidade direto com a lei. Fundação pública não. Elas são meramente autorizadas por lei, sendo que elas nascem, adquirem personalidade jurídica com o seu registro. Tranquilo? Muito bem. Cuidado para não confundir. Mas aí tem um detalhe super importante para a prova. Quando a banca fala de fundação pública aqui da criação, olha só. Vem cá. Fundação pública. Se for de direito privado, que é a regra, ela é autorizada por lei. Então, quando falar para você fundação pública, você vai presumir a regra geral, que é a fundação de direito privado, que é autorizada por lei. Legal. Agora, se a questão falar para você as fundações públicas de direito público, essas aqui, na verdade, são espécies de autarquia, e a autarquia, a lei, cria. Cuidado então com a diferença, hein? Quando você vem em prova, então, fundação pública de direito público, passa um tracinho, escreve do lado, autarquia, e leia o enunciado como se estivesse escrito autarquia, para verificar aí se as regras coincidem. Então, muito cuidado com esse detalhezinho, que isso aqui cai pra caramba em prova, e vamos combinar que não é muito difícil, né? Beleza, então olha só, personalidade de direito privado, excepcionalmente público, direito privado, a regra, a lei cria, não? Cuidado, é isso que vai fazer em prova, ela vai trocando. Olha só, direito privado, a lei autoriza. Direito público é que a lei cria. Cuidado com essas distinções, hein? Que isso aqui em prova, na hora da ansiedade, na hora do cansaço, a prova a gente fica nervoso, é normal. Fica meio bizonho, né? Aí vai lá e me
cai numa pegadinha dessa. Então, bastante atenção, porque é algo muito pontual em prova. Próxima característica diz respeito às finalidades de uma fundação pública. Para que serve uma fundação pública? As fundações públicas irão desempenhar atividades de natureza assistencial, cultural, educacional, de pesquisa, social em geral aqui. Então, quando nós temos uma fundação pública, o que tem que ter muita atenção? Ela não tem finalidade lucrativa. A fundação pública jamais pode ser criada com fins lucrativos. Então, as finalidades delas não são muito bem definidas, até porque a Constituição Federal, e esse ponto merece atenção, a Constituição Federal estabelece que lei complementar, veja bem, não é qualquer lei, é lei complementar. Uma lei complementar vai definir o campo de atuação das fundações. Então, nós precisaríamos ter uma lei complementar falando para que as fundações servem, não temos, mas isso aqui é copiou, colou em prova. As fundações públicas podem ter finalidade lucrativa? Não, não podem. E se a banca copiar e colar, você fala que está correto. Que lei complementar, hein? Não é lei ordinária, não é qualquer lei, é lei complementar. Vai definir o campo de atuação das fundações. Show de bola. Outra característica é a responsabilidade civil. Pois é meio discutido aqui. Mas em prova, pode colocar que a responsabilidade civil delas é objetiva. No tópico de responsabilidade, a gente aprofunda um pouco isso, mas pode seguir o que prevalece, que é objetivo. Independente das finalidades dela, o que ela faz, pode colocar aí que é objetiva. Direito público, privado, pode pôr que é objetiva, porque como ela não tem fins lucrativos, ela automaticamente vai prestar um serviço público, então é objetiva. Regime de pessoal, segue a regra. Regime estatutário, tem exceções na prática? Tem, mas não é prática que cai na prova. A questão não vai vir assim para você, ó. Desconsiderando as disposições legais e doutrinárias, julgue o próximo item conforme acontece no caso concreto. Não vai acontecer isso, né? A questão cobra a teoria, não o que muitas vezes tem na prática. E essa é a regra. Estatuto. Até aqui é super importante. Essas outras características que eu vou jogar agora é para complementar o teu estudo. O mais importante é até aqui, ó, regime de pessoal. Até aqui você tem que saber para a prova. Daqui para cá é uma complementaçãozinha que vale a pena só dar uma olhada rapidamente aí. Os bens das fundações públicas, os bens fundacionais, eles são bens públicos, portanto, eles gozam daquelas proteções especiais, por exemplo, a impenhorabilidade, sendo que os débitos judiciais dessa forma são pagos pelo sistema de precatórios, seguindo também a regra. Elas são também titulares da tal da imunidade tributária recíproca, não pagando aí impostos. E por último, as prerrogativas processuais. Aqui nós temos um diploma legal que é pioneiro no assunto, porque muitas vezes a lei ela não distingue fundação pública de direito público ou privado. É algo meramente doutrinário. Mas hoje nós temos uma lei que fez uma distinção, que é o Código de Processo Civil. Ele fala que essas prerrogativas processuais não é para qualquer fundação pública, não. É apenas para a fundação pública de direito público, que é espécie de autarquia. A fundação de direito privado não tem esses privilégios. Claro que não vai perguntar para você aprofundado quais são esses privilégios aqui, pois essa é uma matéria de processo civil. Aqui só tem que saber o quê? Essa característica genérica, aquele prazo em dobro, por exemplo. Não é qualquer fundação, não. São apenas as fundações de direito público. Muito bem, essas são então as características das fundações públicas. Vamos combinar que é bem fácil, né? Uma parte bem gostosinha de estudo. Vem comigo e vamos trocar uma ideia agora acerca das empresas estatais. Talhos. Quem são as empresas estatais? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Lembre-se, então, sempre que quando a banca usar o termo empresas estatais, está falando de quem? De uma EP e de uma SEM. Legal. Quando a gente fala de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, nós temos algumas características comuns. Então, a EP e a SEM, olha só que interessante, elas são iguaizinhas, menos na parte que elas são diferentes. Vá. É mais ou menos isso. Meio esquisito, mas é isso. Elas são muito parecidas. Então vamos estudar primeiro o que elas têm de semelhante, o que é idêntico, tanto para uma empresa pública quanto para uma sociedade de economia mista. Aí depois a gente vem e fecha com as diferenças. Então vem cá, primeira coisa que é comum às duas. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Não existe EPI sem de direito público, hein? Viu EPI sem direito público? Está errado. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Legal. A criação delas segue a regra geral para pessoas jurídicas. Ela é autorizada por lei, sendo que a aquisição da sua personalidade jurídica se dá com o seu registro. Olha que interessante. Quando a gente fala então do EPI da SEM, é igual à Fundação Pública de Direito Privado. A lei meramente autoriza a criação, mas ela não nasceu, a lei só autorizou. Ela só vai nascer a partir do seu
registro. E lembra da regra, hein? A lei cria, a lei extingue. A lei autoriza a criação, a lei autoriza a extinção. Não precisa de um outro ato para ela nascer além da lei, que é o registro? Sim. Então precisa de um outro ato além da lei para extinguir. Então, ó, a lei autoriza a criação. Beleza? Vem o registro e cria. A lei autoriza a extinção. Aí vai ter que vir o executivo e praticar um ato para extinguir. Muito bem. As finalidades aqui merecem uma atenção especial. Quando a gente fala de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, elas podem ser criadas com a finalidade de prestar um serviço público ou de explorar a atividade econômica. Quando elas prestam serviço público, a finalidade do ente realmente é a prestação do serviço público. Dessa forma, lembra aquela balancia que de um lado tem direito público, do outro lado direito privado? Quando ela está prestando serviço público, ela pesa um pouquinho mais para o lado do direito público. As regras aplicáveis tendem a ser um pouco mais regras de direito público. Quando ela está aqui explorando a atividade econômica, ela quer dinheiro. Ela está no mercado brigando por dinheiro como se fosse um ente da iniciativa privada. Aí nós teremos uma incidência maior de regras de direito privado. Então vem cá. Quando a gente fala da finalidade de uma EPI e de uma SEM, o que elas podem ser? PSP ou EAE. Prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica. E isso gera algumas diferenças. A mais importante, aquela que você tem que saber para a sua prova, é o seguinte. Se elas prestam serviço público, responsabilidade objetiva. Agora, se elas meramente exploram a atividade econômica, aí elas seguem na regra da responsabilidade subjetiva. A mesma responsabilidade que a gente aplica à iniciativa privada, como se fosse uma empresa privada. Legal, fica de olho nisso aqui então, que tem aí algumas decorrências bem importantes. Próxima característica, olha só, o regime de pessoal. Quem trabalha em uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, é regido pela CLT. Consolidação das leis do trabalho, não é estatuto, são os empregados públicos. Essa é a regra. Tem uma exceção, professor? Tem. Os dirigentes de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, eles são escolhidos a dedo, eles são titulares de um cargo em comissão. E quem tem cargo em comissão não é regido pela CLT, é regido por um estatuto. Mas não é regime híbrido, não é isso, é uma exceção. Quando falar para você de uma EP e de uma SEM, qual que é o regime de pessoal? Seletista. Os dirigentes, a questão vai trabalhar de forma expressa, ela vai falar para você que os dirigentes não são seletistas, que eles são estatutários. Então é uma exceção e não regime híbrido. Próxima característica, o patrimônio. Quando a gente fala do patrimônio de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, é um pouco discutido. Vou direto na veia. A regra é que é um patrimônio privado. Os bens podem ser penhorados, tal, não possuem aquelas proteções, é patrimônio privado. Contudo, temos uma pequena exceção. O patrimônio de uma EPI e de uma SEM que preste serviço público e que são afetos à prestação do serviço público, quer dizer, apenas o patrimônio usado na prestação do serviço público, esse patrimônio é equiparado a público. Aí, esse patrimônio específico, só esse, que é utilizado na prestação do serviço público, teria uma proteção especial. Mas isso é mais aprofundado. Só de leve já resolve. A regra é que é patrimônio privado. Não tem imunidade tributária, até porque também é essa a regra. Agora, tem uma discussãozinha. Se ela está prestando serviço público, vem cá. Se ela está prestando serviço público, a gente tem aí uma regra um pouco mais de direito público. Aí, nesse caso, prevalece que elas não pagarão impostos. Agora, se ela está explorando a atividade econômica, e esse é um ponto importante, ela é igual a uma iniciativa privada. Parece muito, tem algumas diferençazinhas, mas parece muito. Nesse caso, nós não podemos dar benefícios a uma exploradora de atividade econômica que a gente também não daria a uma empresa da iniciativa privada, senão a gente quebra a iniciativa privada. Imagina, de um lado tem uma SEM que explora a atividade econômica, do outro lado uma empresa privada. Elas estão concorrendo, competindo no mercado, a exploradora de atividade econômica. Se eu ficar dando privilégios para ela, ela quebra a iniciativa privada. Então, quando nós tivermos uma EAE, uma exploradora de atividade econômica, não pode ser concedida a ela benefícios não extensíveis à iniciativa privada. Mas isso é bem difícil ver em prova. Cuidado que eu estou fazendo um pequeno aprofundamento, uma complementação. Isso aqui não é muito comum. É mais para garantir, caso caia, não é pego de surpresa. E um outro ponto é a inexistência de privilégios processuais. Quando a gente fala de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, independente do que ela esteja fazendo, ela não goza daqueles privilégios processuais. Então vem cá, olha só, as finalidades, olha como é importante.
Se ela presta serviço público, cai mais um pouco para o lado do direito público. A responsabilidade objetiva, os bens afetos à prestação são equiparados a públicos, ela pode ter imunidade tributária. Agora, se ela está explorando a atividade econômica, não. Responsabilidade subjetiva, os bens são privados. Nesse caso aqui, não há que se falar em isenções, ela não pode ter benefício que não é extensível à iniciativa privada. Então, cuidado com a finalidade. Mas aqui eu até fiz dessa forma, porque o que eu preciso mesmo que você grave bem é a responsabilidade que alterna. Em outro ponto relevante, pensa comigo. Veja bem, MEPEI 100. Mesmo que ela preste serviço público ou explore atividade econômica, pouco importa a finalidade. Elas fazem parte da administração pública? Sim. Então, independente da finalidade, elas estão sujeitas a regras gerais aplicáveis à administração pública, como, por exemplo, prestação de contas, concurso público, licitação, que é a regra, tem exceções, mas é a regra. Então, essas regras gerais, observar o limpo, os princípios constitucionais, todas elas devem, independente da finalidade prestada, beleza? Mas, tá, até aqui nós vimos então o que elas têm de igual. Até aqui são semelhanças entre P e 100. Vamos dar uma olhadinha agora nas distinções. Vem comigo. Muito bem, nós vimos então o que as empresas públicas e a sociedade de economia mista têm em comum, as características semelhantes às duas empresas estatais. Agora vamos dar uma olhadinha no que elas têm de diferente. Quais são as diferenças de uma EPI e de uma 100? Cara, isso aqui não cai em prova, isso aqui desaba, desmorona, despenca em prova, cai que é uma barbaridade. Então tem que estar muito atento a esses detalhes. Vem cá, olha só, as diferenças então de uma EP e de uma 100. A empresa pública tem o capital social formado por patrimônio integralmente público. Quando nós vamos criar uma empresa pública, o capital social dela é 100% público. Nós pegamos o dinheiro para a sua constituição integralmente oriundo da administração pública. Então esse capital que a gente pega, ele pode ser da administração direta ou da indireta. Quando a empresa pública é criada por um único ente, por exemplo, vem a União e cria uma EP. A gente chama ela de unipessoal, pois ela pertence a um único ente. Quando a empresa pública tem o capital oriundo de mais de um ente da administração pública, por exemplo, imagina que vem 3 estados, fazem uma vaquinha, cada um dá um tanto e criam uma empresa pública. Aí nós temos uma empresa pública pluripessoal. É bem fácil esse termo, tá? Unipessoal, um único ente, pluripessoal, 2 ou mais entes. Mas o importante é que o capital vem 100% dos cofres públicos. O capital é integralmente público, oriundo da direta ou da indireta. A forma societária. Quando a gente está criando aqui uma empresa pública, a modalidade societária admitida é qualquer uma existente em direito. A empresa pública ela tem uma liberdade maior. Aqui nós podemos utilizar qualquer modalidade societária existente em direito. Pode ser uma sociedade anônima, limitada, uma comandita simples, comandita por ações, ela tem uma liberdade maior. Um outro detalhe que já não é tão cobrado diz respeito à competência da justiça comum. Mas calma que esse a gente trabalha já já. Vamos comparar aqui com a sociedade de economia mista por enquanto. Olha só, o capital social para formar uma sociedade de economia mista está no nome. Sociedade de economia mista, o capital é misto. Nós temos capital público e privado. Aqui, a administração pública bate uma bolinha junto com a iniciativa privada. Só que tem um detalhe, a gente tem de um lado capital público, de outro capital privado. Mas nós sempre teremos mais capital público. O controle acionário sempre estará em mãos do poder público. Isso significa que a maioria das ações sempre pertencerá a um ente da administração pública. A maioria do capital sempre será, então, público. Cuidado, é misto, maioria é público. A forma societária, a forma jurídica aqui já não é tão ampla quanto na empresa pública. Aqui a forma societária admitida é exclusivamente sociedade anônima. Então uma sociedade de economia mista é criada apenas como sociedade anônima. Mas uma pergunta para você. Imagina que a assertiva vem e fala assim: quando for criado um ente da indireta com personalidade jurídica de direito privado para a exploração de atividade econômica na forma de sociedade anônima, obrigatoriamente estará se tratando de uma sociedade de economia mista, certo ou errado? Errado, porque também poderia ser uma empresa pública. Olha só, eu falei que foi feita na forma de SA. As duas podem ser feitas na forma de SA. As duas podem. Agora, se eu afirmar que a única modalidade disponível era SA, aí a gente está falando da sociedade de economia mista. Então, cuidado com essa pegadinha, beleza? Beleza. Tá, essa parada da competência comum. Vem comigo. Olha só, vem cá. Quando a gente fala da justiça, nós temos a justiça especializada, que é a justiça do trabalho, eleitoral e militar. Essa não importa.
O que importa aqui é a competência da justiça comum, que é dividida em federal ou estadual. Se a gente vai processar um ente federal, justiça federal. Se a gente vai num ente estadual, estadual, não é meio óbvio? Então aquilo que é óbvio, a gente não precisa decorar. Vem cá, vou te mostrar o que é óbvio. Ó. Quando a gente fala de uma autarquia, de uma fundação pública ou de uma empresa pública, se for então uma autarquia, fundação pública, empresa pública federal, a gente entra com ação na justiça federal. Se for então uma autarquia, fundação pública EP, estadual ou municipal, a gente vai na justiça estadual. É meio óbvio, não é? Sim. Sabe o que você memoriza? O que é esquisito. Sabe quem que é esquisito? Sociedade de economia mista. Quando a gente fala então da sociedade de economia mista, tem que ter uma atenção, porque é ela que é esquisita. Olha só, a sociedade de economia mista, seja ela federal, estadual ou municipal, é competência da justiça estadual. Então sabe o que é esquisito? Esquisito é isso aqui, ó. Uma sociedade de economia mista federal, a gente entra com ação na justiça estadual. Por exemplo, olha só um exemplo aqui. Se a gente falar, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, Justiça Federal. Agora, se for o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal, a competência da Justiça estadual. Claro que tem exceções, competência atrativa, tal, uma outra parada, mas essa é a regra geral. Então vem aqui comigo, vem cá dar uma olhadinha. Olha só, quando a gente fala da competência da Justiça Comum, empresa pública, federal ou estadual, segue a regra. Quando a gente fala então da sociedade de economia mista, seja ela federal, estadual, municipal, justiça estadual. É o esquisito. Então foca no esquisito. Muito bem, matamos então as distinções desses entes da administração indireta, mas agora a gente vai fazer um quadrinho para deixar bem afiado tudo isso aqui. E é uma parte muito importante no estudo, muito importante mesmo, porque às vezes a gente está lendo, a gente está estudando, e a gente às vezes está com a cabeça voando, né? Tá lá lendo, tá pensando, né? Público, privado, quando eu passar no concurso eu vou esfregar na cara de tanta gente, aí fica, sabe, viajando, não está funcionando. O estudo, ele tem que ser meio doído mesmo. É aquela coisa que você se obriga a lembrar da informação. Então olha a dica que eu vou te dar. Tá vendo esses quadrinhos aqui? Tem esse aqui, tá vendo? Ó, que a gente fala aqui da indireta, e tem depois o DP e da SEM. É muito importante você ter ele em branco, igual tá aqui. Aí de vez em quando você pega, preenche na unha, se obriga a preencher na unha para realmente saber os detalhes, porque aqui agora a gente vai ver de forma bem detalhada essas distinções, direto na veia, direto nos detalhezinhos. Aí em prova, claro, as questões vão dar uma floreada em torno disso, mas se você estiver bem nos detalhes, fica muito bom. Então é uma dica, tá? Sempre que você está estudando, o estudo está muito confortável, está tudo muito fácil, alguma coisa de errado tem, né? Porque para a matéria estar entrando na tua cabeça, para estar entrando tem que doer um pouco mesmo, cara. Porque se não está doendo, não está entrando. Alguma coisa de errado tem. Então, muito cuidado com essa dica aí, tá? Porque para estar entrando, tem que estar doendo. Senão não está funcionando. Tá lá, que gostoso, eu li aqui. Não, não foi. Não rolou. Só passou por cima da matéria. Então, se obrigue realmente aí a saber os detalhes. Vamos preencher junto isso aqui? Vem comigo. Treine, viu? Treine. Vamos lá. Olha só. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista. Beleza, vamos preencher juntos. Vem comigo. Personalidade jurídica. Quando a gente fala da autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Ela tem personalidade jurídica de direito público. Mole. E a fundação pública? Pessoa jurídica de direito privado. A fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas deixa eu te perguntar. Dá para criar uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público? Dá, mas nesse caso ela é uma espécie de autarquia. Então se a gente criar uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público, na verdade estamos falando de uma espécie de autarquia. Aí lembrem, autarquia, a lei cria aquelas regrinhas que são de autarquia. Então cuidado com a fundação pública, lembra de tudo que a gente viu. Empresa pública e sociedade de economia mista, ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Aqui é mole, né? Que aqui tá tranquilo. A criação, como que é feita a criação aqui desses entes da indireta? Quando a gente fala da autarquia, a lei cria. A autarquia, a lei cria. Ela é criada por lei. As fundações públicas, elas são criadas por lei? Não. Aqui, olha só, a lei autoriza a criação. Mas ela já nasceu, já foi criada? Ainda não. Para que ela nasça, ela precisa ser o quê? Registrada. Então, além da lei autorizando,
nós precisamos o quê? Do registro, ela vai ser registrada em cartório. E a empresa pública e a sociedade de economia mista, Thales? É a mesma coisa, né? Nós temos uma lei autorizativa, nós temos uma lei, então, autorizando a criação. Mas ela só nasce, efetivamente, ela só existe após o seu registro. Quando ela for registrada, é que ela adquire a sua personalidade jurídica. Bem fácil. Olha o bizu que eu vou te dar agora. Se for uma pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei. Se for uma pessoa jurídica de direito privado, ela é autorizada por lei e nasce com registro. Beleza? Fica de olho. Por incrível que pareça, essas duas colunas são as que mais caem. Mas elas caem, né, meio enroladinhas em prova. Mas se você estiver atento aqui, vai fazer sucesso. Vamos continuar. As finalidades. Quais são as finalidades de uma autarquia? As autarquias são criadas para exercer atividades típicas do Estado. Atividades típicas do Estado. São serviços autônomos, tá ligado? Beleza, fundação pública. Lembra que a fundação pública ela tem aquela natureza educacional, cultural, social, pesquisa e por aí vai. Um ponto muito importante é esse aqui, ó. As fundações públicas são criadas sem fins lucrativos, elas não podem ter finalidade lucrativa. E está lá na Constituição Federal que lei complementar, então não é qualquer lei, hein? É lei complementar, vai definir o seu campo de atuação. Bonito? E quando a gente fala de EPI da SEM, para que elas servem? Elas podem ser criadas como prestadoras de serviço público, para prestação de serviço público, ou como exploradoras de atividade econômica. Molezinha. A responsabilidade civil desses entes. A responsabilidade civil das autarquias é aquela responsabilidade objetiva. Das fundações públicas, ela é também objetiva. E de empresa pública e sociedade de economia mista, qual que é a responsabilidade? Cuidado, aqui vai vir pegadinha. Se elas forem prestadoras de serviço público, nós temos a responsabilidade objetiva. Então, se elas prestam serviço público, nós temos a responsabilidade objetiva. Agora, se elas explorarem atividade econômica, é a mesma responsabilidade da iniciativa privada, que é a responsabilidade subjetiva. Então, se ela explora atividade econômica, aí nós temos a responsabilidade subjetiva. Cuidado, então, com essas pegadinhas. Regime de pessoal. Quando a gente fala, então, de uma autarquia, qual que é o regime? É o estatuto. Da fundação pública, é o estatuto. E da empresa pública e sociedade de economia mista? É a CLT. É a CLT. Tem aquela observação dos dirigentes, hein? Salvo no que tange aos dirigentes. Que os dirigentes, nós sabemos que, na verdade, eles são o quê? Estatutários. Então, quando a gente fala de EPI da SEM, cuidado com a exceção dos dirigentes. Olha só que bacana. Todas as distinções aqui dos entes da indireta, só que tem um pequeno porém, né? Reparou que a empresa pública e sociedade de economia mista, vieram idênticas até aqui? Legal? Vamos fazer um quadro à parte para vermos as distinções de uma de outra, que também é muito cobrado em prova. O mesmo treino que fez lá, a gente faz aqui. Empresa pública e sociedade de economia mista e as distinções. Vamos lá. Quando a gente fala de uma empresa pública, o capital é público. O capital é 100% público. Então lembra que de uma empresa pública, o capital social é 100% público. De uma sociedade de economia mista, olha o nome, misto, o capital é misto. Nós temos capital público, nós temos então a conjugação de capital público e de capital privado. Mas aí tem um ponto importante, a maioria do capital ele é o quê? Público. Lembra que nós sempre iremos ter então mais capital público do que capital privado. Legal. A forma jurídica, a empresa pública, ela tem uma liberdade maior. Ela pode adotar, ela pode ser criada. Então olha só, a forma jurídica de uma empresa pública é qualquer modalidade societária existente em direito. Lembra que ela tem uma liberdade maior. Quando a gente fala da sociedade de economia mista, olha o nome, sociedade. A sociedade de economia mista é criada apenas como SA, apenas como
sociedade anônima. E por último, a competência da justiça comum. A empresa pública pode ser federal ou estadual. Depende também da natureza do ente. Agora, a sociedade de economia mista, mesmo que ela for federal, a competência da justiça estadual. Muito bem, tudo no quadro, não tem erro. Então fique atento a essas distinções, treine. Faça na mão, faça uma, faça duas, faça três. Tem os quadrinhos preenchidos, de vez em quando vai lá e coloca no papel, que isso é algo muito cobrado. E se chegar em prova sabendo mais ou menos, é a mesma coisa que saber nada. Vai cair em pegadinha, não vai lembrar justamente do ponto importante. Então, com os quadrinhos que nós fizemos aqui, dá para desenrolar bem bacana isso, só que é muito importante a memorização. Vai reparar que em prova, a banca pinça algumas dessas informações, principalmente essas duas colunas aqui, ó, que por incrível que pareça são as mais fáceis, mas ela pega aquilo e joga no meio do enunciado meio, sabe, enrolado para dar dúvida. Aí para você responder, tem que ser bem incisivo nesses pontos. Vamos treinar? Acompanha comigo na tela a primeira questãozinha. Olha só. Temos ali então falando o seguinte: sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Então veja bem, primeiro ponto, sempre vê de quem que ela está falando, ó. Sociedade de economia mista. Vamos ver se tudo bate. São pessoas de direito privado? Sim. Instituídas pelo poder público? Correto. Sob qualquer forma jurídica? Opa, tá errado esse ponto aqui, porque não é qualquer forma jurídica. A sociedade de economia mista é criada apenas como SA. Aí falou depois no final, ó, para exploração de atividades de natureza econômica ou execução de serviços públicos. Isso está certo. Então o erro é essa partezinha aqui, ó, que falou sobre qualquer forma jurídica, porque não é bem assim, né? Isso aqui sobre qualquer forma jurídica, ela está falando de quem? Da empresa pública. Questão errada. Próxima. Todas as pessoas jurídicas instituídas pelo Estado, sejam elas pessoas de direito público ou de direito privado, são dotadas de capacidade de autoadministração e de patrimônio próprios. Correto. Tanto as de direito público como autarquia ou direito privado, fundação, EP e SEM, têm personalidade jurídica. Elas têm, então, autonomia administrativa e têm também patrimônio próprio. Questão correta. Fundações públicas são entidades da administração indireta, correto, dotadas de personalidade de direito público, errado, é de direito privado. Isso aqui é uma exceção, do jeito que está aqui, ó, questão errada. Próxima. As autarquias e as fundações públicas. Então veja de quem ele está falando, ó, as autarquias e as fundações públicas. Como entes de direito público que dispõem de personalidade jurídica própria, integram a direta? Pô, aqui está dado que não é a direta, é a indireta. E tem outro erro, né? Direito público é para autarquia. A fundação pública, como regra geral, é pessoa jurídica de direito privado. Então, 2 erros na questãozinha aqui. Bora fazer mais uma. As fundações governamentais de direito público. Opa! Quando a banca diz para você as fundações governamentais de direito público, está falando daquela exceção, né? E quando a gente fala fundação governamental de direito público, estamos falando do quê? Das autarquias. Então, leia a questão assim, ó. As autarquias, embora não tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser instituídas após autorização legal por meio do registro de seus respectivos atos constitucionais. Não. Ela é sim criada por lei e não autorizada. O que a banca está narrando aqui não é a fundação de direito público. O que ela está narrando aqui é a fundação de direito privado, porque a fundação de direito público é uma espécie de autarquia e seguiria as mesmas regras, que não se encaixa aqui. Dessa forma, questão errada. A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal. Olha só, a criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública. Quem que é mesmo que a gente está falando aqui? Fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Ela se dá por meio da inscrição dos seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal. É isso que precisa mesmo para essa galera aí? Tem que ter uma lei que autoriza a criação e, além dessa lei aí,
que está autorizando a criação, a gente tem que ter o registro correto. Questão correta. Tem que ter a lei autorizando e o registro. Isso aqui é para privado. Se fosse público, está errado. Então, dessa forma aqui, não. Privado, tudo correto. Questão correta. Pode vir para mim. Viu como essa parte é fácil? Claro que a gente tem alguns exemplos. Isso aqui a banca pode cobrar de 1000 maneiras distintas na sua prova, mas se você estiver bem afiadinho ali nos detalhes, ela não te pega de calça curta. Então vamos estudar, bundinha na cadeira, muita dedicação, que eu não tenho a menor dúvida que você vai trombar muito com esse conteúdo aqui durante a tua vida de concurseiro. Valeu? E com certeza vai ser uma etapa importante na sua aprovação. Um grande abraço, até a próxima aula.